Começou um ano novo, né? E a gente olha para a retrospectiva de 2015 e para o prognóstico do próximo ano, ou desse ano agora, era o próximo ano, né? Não é mais o próximo ano, é esse agora. Quando a gente olha as perspectivas para esse ano, elas não são boas. O que as pessoas conversam é quanto que vai estar o dólar, quanto mais vai subir a inflação, juros. E hoje eu estava na rodoviária esperando a minha sogra. Gosto da minha sogra, gente. Esperei 3 horas na rodoviária só para ela poder chegar. Pensa num genro que gosta da sogra. E quando eu estava passando, o G1 só falava de economia. Subiu 20% isso, 12% aquilo, 35% aquilo outro, e aí vai. O que tem se conversado é que o ano de 2016 não será um ano bom. E a gente sofre por antecipação. A gente sofre por antecipação. O cara é adolescente e ele nem conversou com a menina, ele nem chegou na menina, ele está sofrendo porque acha que a menina vai dar um fora, não vai querer namorar com ele. Ele sofre, ele chora, e ele vai passar a noite, quase entra em coma de tanto chorar, perde 2 quilos, 3 quilos durante a semana, sofrendo porque ainda nem chegou na menina. Vocês já passaram por isso aí, já sabe o que é isso. O patrão não mandou embora, não. Mas a coisa está tão feia que tem gente sofrendo achando que vai mandar. Não mandou embora ainda, mas está mandando todo mundo. E eu fui na padaria semana passada e falei assim, mudou tudo aqui. Eu não te conheço. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que até eu vou rodar. Porque já rodou não sei quantas, foi contratado, ficou 1 semana. Eu falei assim, mas você está sofrendo à toa. Não te mandou, deixa para mandar embora, depois você sofre. A gente tem a tendência de sofrer por aquilo que não existe. Feliz Ano Novo. Não existe. Ano Novo não existe. A gente está experimentando um dia de cada vez. Está aqui, trouxe aqui, ó, um tapete para ajudar. O futuro, ele não existe. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, existe aquilo que a gente teve experiência. O que a gente ainda não teve de experiência não existe, futuro não existe. O ano novo, as coisas que acontecerão nesse ano, amanhã, eu não sei se amanhã existe. Ou para mim, ou para você, ou para nós todos. Não sei. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Ele não existe. O que eu sei é que eu tenho um passado. E pelas experiências que eu vivi no passado e pelas notícias que eu recebi ao longo da minha vida, eu sofro por uma coisa que não... Me ajude aí, que não existe. A menina não deu fora no cara, o cara não perdeu o emprego, o pai ainda não bateu no filho. O filho está indo para casa achando que vai apanhar, vai tomar... Hoje em dia não, né? Porque se o pai bater, a polícia chega, vira Mas na minha época eu apanhava, então eu ia para casa com medo de uma coisa que ainda não tinha acontecido, mas era certeza que ia acontecer, mas às vezes não acontecia. E eu via que eu tinha sofrido por uma coisa boba. Eu não precisava ter sofrido por aquilo. Quantos sofrimentos nós passamos ao longo da nossa vida por coisas que não aconteceram, mas que poderiam acontecer e não aconteceram. A gente tem facilidade para sofrer, muito grande, muito grande. A nossa facilidade de não perceber que sofremos não por aquilo que não aconteceu, mas por não sabermos olhar para trás. Sofremos não por aquilo que esperamos ou aguardamos. A razão do nosso sofrimento, da nossa ansiedade, não é necessariamente, a raiz não é aquilo que não aconteceu. A gente sofre por aquilo que não aconteceu, mas a raiz é, não sabemos olhar.
e considerar o passado. Não sabemos aprender, temos dificuldade de lidar com as coisas no passado, porque se já aconteceu e eu sofri inutilmente, então, se eu amadureci, se eu cresci, nesse momento da minha vida, que hoje é dia, que dia do mês? 13/1/2016. Então, eu não tenho que sofrer pelo dia 14, pelo dia 15, pelo dia 16. Eu fiz um exame, eu não tenho que sofrer antes de pegar o resultado. A gente sofre muito facilmente porque não sabe olhar para trás. Não sabe olhar para trás. O japonês, quando ele vai falar do futuro, sabe para onde ele aponta? Para o passado, para trás. Quando ele vai falar do futuro, ele aponta para trás. Porque ele tem facilidade, ou ele adquiriu uma facilidade, ou na cultura deles, eles consideram muito o que se foi um dia, as experiências que foram experimentadas. Agora eu vou só dar uma alusão do que eu estou falando, para os irmãos entenderem. Se considerarmos mais o passado, o que vamos ver no passado? Deus conosco. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no salmo que você talvez nunca tenha visto dessa forma. Salmo de número 23. Talvez você nunca tenha lido nessa perspectiva. Salmo de número 23. Talvez sim, mas essa foi uma perspectiva nova para mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para todo o sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que nada vai me faltar? Porque Ele é meu pastor e Ele está comigo. Ele é o meu pastor e Ele está presente. Então o Senhor é o meu pastor, o Senhor está comigo, o Senhor cuida de mim. A figura do pastor é a figura da pessoa que está presente na vida do rebanho. É a figura de uma pessoa que está integralmente vivendo a vida do rebanho. Enquanto eles estão se alimentando, ele está cuidando da retaguarda. Quando eles estão com sede, ele os leva para poder beber água. Quando eles precisam de descanso, ele os leva para a sombra, para o descanso. Ele é a pessoa que vive a vida integralmente junto com o seu rebanho. Ele cuida em todos os aspectos. Ele provê todas as coisas, ele dá o livramento das feras, das forças maiores que podem afligir a vida do seu rebanho. Então a figura do pastor é a figura não só que cuida, mas é a figura que está presente, cuidando, confortando. Tem gente que está em casa, mas não está presente. Tem gente que chega em casa, está em casa, o marido chega em casa, mas ele não viu a mulher, ele não viu os filhos, ele está em casa, mas ele não está presente. O Anilton é professor, ele sabe, tem aluno que está na escola, de corpo, a alma dele está vagando a 1000 por hora por aí.
mas só de corpo presente. Não está lá. Tem gente que está na igreja, mas não está nada, está só sentado. Não tá discernindo, não tá ouvindo, mas Deus, de forma diferente da gente, Ele está presente. Deus está conosco. Então, não interessa se vai ter inflação pior do que a do Cruzeiro. Não interessa. O que o texto está falando para mim, não interessa o que vai acontecer no futuro que não existe ainda. Não interessa o que vai acontecer lá. Interessa aonde eu estou e quem está comigo. A parte importante na minha vida não é o que está ao meu redor, é mais o que está comigo. Então não importa o que vai acontecer, não importa o que eu vou perder, não importa o que eu vou ganhar, não importa o que eu tenho que enfrentar, Deus está comigo. Ele está conosco. Davi falou bem falado lá atrás. Deus está conosco. Então não importa se o namoro terminar, não importa nada, nada. Deus está comigo. Não importa se eu vou perder o emprego. Eu sempre tive isso muito... Acho que pelo fato de ver o meu pai trabalhar na igreja sem se importar com praticamente nada, qualquer coisa... Ele não negociava, ele não é uma pessoa política, ele não é uma pessoa política que negocia, que abre mão de determinadas coisas certas para poder proteger determinadas áreas. Ele não faz isso. Teve uma vez que o conselho estava dividido, a igreja estava dividida por causa de política. Tinha um lado da igreja que era PT, e o outro lado era PMDB. E se o presbítero esquecesse, fosse do lado do PT, se ele fosse PMDB, ele faltava sair esmurrado da igreja. E meu pai já não estava mais aguentando essa situação. Não queiram conhecer Dom Cavati, gente. Vocês não têm noção do que é Dom Cavati. Passou no Fantástico, no Globo Repórter, não sei mais o quê, no Profissão Repórter sobre Dom Cavati. Gente que aposta 80 mil reais em quem vai ser o prefeito que vai ganhar. Dom Cavati é assim. E a igreja era igualzinho à cidade. Então, na época da política, pai virava as costas para o filho virava a costa para o pai, e a igreja virava uma bagunça em Dom Cavati. E meu pai não queria ministrar a Santa Ceia. Naquele período, ele falou, a igreja não tem condições de tomar a ceia. Os presbíteros falaram, o senhor vai ministrar a ceia. Então, vocês procuram outro pastor que eu estou entregando agora. Ele não negociava. Então, pelo fato de eu ver isso muito nítido e muito claro na vida do meu pai, eu nunca fui muito preocupado, não, sabe? Se o conselho vai mandar embora, se não vai mandar embora. Eu estou aqui para fazer meu trabalho. Eles nunca me convidaram para continuar. Eu estou aqui fazendo. O dia que eles quiserem mandar embora, o dia que Deus tocar no meu coração, a gente vai embora. Porque eu entendo que todas as coisas, e todas as escolhas, e tudo que interfere na nossa vida, não vem de homem, mas vem de Deus. E se for ruim, Deus vai usar os homens para o nosso crescimento. Então, se alguma coisa interferir na minha vida, na trajetória dos meus sonhos, dos meus projetos, eu entendo isso como sendo vontade de Deus. E eu sei que a parte mais importante não é aquilo que eu perdi ou aquilo que eu conquistei. É o fato de Deus estar comigo. Isso é o mais importante. Por isso não importa, mais importante do que alguém que perdeu o filho em 2015, mais importante do que alguém que vai perder o filho ou a filha em 2016, mais importante do que alguém que vai perder o pai, a mãe, alguém que está planejando se formar e vai morrer, e a família já tinha pagado a formatura, já tinha feito praticamente tudo e não realizou aquele sonho. Mais importante de tudo isso é, Deus está comigo. E a pergunta que precisamos fazer é, Deus está comigo? Deus está comigo? Essa é a pergunta que precisamos nos fazer ao longo da leitura desse texto. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, porque Ele está comigo. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma, Ele descansa o meu corpo. Quando dormimos, Ele trabalha. Isso é palavra de Deus, isso é promessa de Deus. Enquanto descansamos, Deus trabalha. A todo instante, Ele está conosco. Essa é uma afirmação. E as linguagens e as figuras que são apresentadas para nós são linguagens e figuras de um Deus que está presente, não observando, mas está presente, agindo em nossas vidas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então Ele nos guia, Ele está conosco e Ele estará conosco no tempo que a gente vai viver, 2016, 2017, 2018, 2019, até acabar o mundo. Ele estará conosco guiando os nossos passos. Guiando os nossos passos. Ele estará conosco vivendo as nossas experiências juntamente conosco. Quando Jesus veio ao mundo e quando Ele subiu na cruz, quando Ele foi crucificado, quando Ele morreu pelos nossos pecados, Ele carregou sobre si as nossas ansiedades, as nossas frustrações, as nossas dores. E pelas suas feridas e pelo seu sofrimento, por Ele carregar, por Ele arrancar isso e tomar para si, arrancar das nossas vidas e tomar para si, então fomos salvos de nós mesmos, dos nossos pecados, por Ele experimentar a nossa dor, por Ele tomar sobre si a minha e a sua vida, por Ele tomar para si as nossas expectativas, as nossas frustrações, as nossas dores e experimentar o que é a dor da nossa vida e tomar o nosso lugar no inferno. Fantástico. Ele não é um Deus que nos assiste. Ele não é um Deus que nos olha. Ele não é o Deus que vê o mundo entrando em caos por conta própria, apenas. A gente vai viver dias ruins? Vai. Sentiremos dor, decepção, mágoa, frustrações, com toda a certeza do mundo. Só que não podemos nos esquecer de que Deus está conosco. Porque tudo que o diabo quer é fazer com que nos esqueçamos de que Deus está conosco. Porque em nenhum noticiário da televisão, em nenhuma reportagem, em nenhum jornal foi escrito, em 2016 será o ano em que nós veremos a presença e o poder e os propósitos de Deus sendo manifestos na vida do nosso povo. Em nenhum desses lugares, em nenhum meio de comunicação, foi colocado apenas as expectativas frustradas que teremos, mas não foi colocado à tona quem pode trazer a solução se Ele estiver conosco. Se Ele estiver conosco. Então, continuando a ler o texto, ele vai dizer assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Todo o sempre. Bondade e misericórdia me seguirão por todo sempre. Então quer dizer, Deus estará conosco todo o sempre. Não importa o que vai acontecer. Mais importante do que vai acontecer ou do que já aconteceu, e aqui eu não estou diminuindo o sofrimento humano. Eu não estou diminuindo a dor do coração de uma mãe, a dor do coração de uma esposa, de um esposo. Não estou diminuindo a dor de quem está desempregado, de quem não está conseguindo pagar as contas, porque eu tenho conta, gente. Eu tenho conta, eu tenho família, eu tenho problemas, e eu não estou diminuindo a dor humana, a sensibilidade humana. Eu só estou dizendo que as dores humanas
as dores humanas, a sensibilidade humana, não é maior do que o poder de Deus. Não é maior do que a presença de Deus nas nossas vidas. E nesse ano que se apresenta para nós de forma trágica, de forma dramática, que vamos ter experiências terríveis e que imaginamos que viveremos coisas que o Brasil já viveu lá no passado. Não importa. Não importa. Importa quem está conosco, quem luta por nós, quem vai viver ao nosso lado. Quem vai viver ao nosso lado. Importa o que vai ser feito das nossas vidas e o que vamos alcançar através do poder de Deus sendo manifestado nas nossas vidas. A nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Você sabe o que é potestade? Sabe que governo é uma potestade? Potestade é aquilo que se faz de pessoa, mas é uma instituição. Você liga na prefeitura, você não fala com a prefeitura, você fala com a secretária. Você liga no Senado, você não fala com o Senado, você fala com uma pessoa que tem RG, que tem CPF, que tem... Você fala com uma pessoa, você não fala com o Senado. O Senado é uma potestade. Ideologias são potestades. A igreja, você não liga na segunda igreja e fala com a segunda igreja. Você fala com a Camila, você fala com a secretária, você fala com o pastor, você fala comigo. Igreja é uma potestade. Nem todos, você conversa com um deputado particular, longe do trabalho dele, ele parece que é a melhor pessoa do mundo. E nem sempre ele votou aquilo que a gente está vendo sendo votado. Ele não foi a favor, mas existe uma potestade agindo por cima dele. Não estou dizendo que que não existe culpa dentro da igreja, não estou dizendo que não existe culpa lá na política, só estou dizendo que nós não podemos ignorar as potestades. Existe uma força, potestades, pecados sistemáticos, sabe aquele pecado por organizado, um sistema. E a gente não pode esquecer que lutamos contra essas coisas. A nossa luta, o que nos aflige é isso. Porque quando a gente vê na televisão aquela mãe que deixou um filho lá no hospital, abandonou no hospital, abandonou lá no bar, no banheiro, existe uma força agindo sobre a vida daquela mulher. Sabe, a gente não sabe onde ela nasceu, a gente não sabe o que ela sofreu, a gente não sabe o que aquela mulher viveu e que condição ela estava para fazer aquilo que ela fez. E aí é muito fácil a gente ver uma reportagem na televisão, mulher abandona o filho e a gente mete o pau e fala, tinha que ir para a cadeia, mas ela já está numa cadeia terrível. Teve uma época que o governo ajudou com leite de soja. Lembram disso? 96. E a igreja que eu frequentava, a igreja do meu pai, a gente fazia cadastramento. E a gente ajudava, e no Natal fazia cadastramento de famílias para dar cesta básica. E eu matei num dia só, exterminador de frango, matei num dia só uns 500 frangos. Passava assim, jogava e tal, a gente ia recebendo doação e trabalhando. E eu com 12 anos estava achando aquilo máximo. Pegava, pisava na cabeça do frango, arrancava a cabeça, jogava para o lado, aquela loucura e tal. Maravilha, achando o máximo, né, trabalhando. E tal, e a gente fazia o cadastramento, e num dia eu estou lá sentado, fazendo cadastramento, apareceu uma senhora, tudo bem, nome da senhora, fulana de tal, quantos filhos? Eu tenho 8. Qual o nome do pai? Meu filho, cada um tem um. Eu, como assim, cada um tem um? Cada um tem um, e algum mora com a senhora? Mora não. 8 filhos, cada um de um pai. A senhora sabe o nome de algum? Eu falei assim, meu filho, não lembro dessas coisas não. Isso aí.
Essa é a realidade. Ela está inserida num contexto que a gente não pode ignorar. As pessoas estão inseridas em determinados contextos que nós não podemos ignorar. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? O que isso tem a ver com o nosso ano? O que isso tem a ver com o passado e futuro? Precisamos refletir melhor naquilo que já aconteceu na nossa vida. Refletir de que Deus está conosco. Precisamos refletir melhor que o problema não é aquilo que a gente pensa que vai acontecer. O problema é, eu tenho certeza se Deus está comigo. Eu tenho certeza de que Deus está comigo. Eu tenho convicção, eu tenho certeza de que Deus está comigo, refrigerando a minha alma, cuidando dos meus passos, me guiando para eu encontrar com essas determinadas pessoas, entendendo que elas são prisioneiros de potestades e que elas precisam ser libertas, que a minha vida é um instrumento que Deus quer usar para libertar pessoas por onde nós passarmos. O ano de 2016 não é um ano de frustrações, mas um ano de oportunidades para o povo de Deus. O ano de 2016 não é um ano de olharmos e sofrermos por aquilo que ainda não aconteceu, mas é um ano de nós olharmos para as famílias à nossa volta, para a vida da nossa igreja, para as pessoas que convivem conosco e olhar como oportunidade da parte de Deus para sermos usados como canal de bênção, para Deus manifestar o seu poder, a sua glória na nossa vida e através de nós, então, as pessoas serem libertas do sistema corrupto, daquilo que aprisiona, daquilo que mata, daquilo que definha a alma das pessoas. É isso que tem a ver. A história daquela mulher, ela se deparou com um menino que olhou para ela e não entendia absolutamente nada que estava acontecendo. Como a mulher tinha condições de ter 8 filhos, cada um de um pai, ela não lembrar de nome de nenhum dos pais. Eu era um menino, fazendo um cadastro, vendo essa realidade sem entender absolutamente nada. Hoje sou homem. E eu preciso olhar para a vida de uma pessoa e entender que ela é escrava de algo. E que se eu sou escravo do amor de Deus, então eu sou o instrumento que Deus quer usar em 2016 para levar esperança por onde passar. Então eu sou um instrumento que Deus vai usar para abençoar a vida da igreja e a vida de qualquer pessoa que encontrar comigo por onde eu passar. Não importa se é pequeno, não importa se é adolescente, não importa se é idoso, e não importa se está deitado na esquina da minha casa, bêbado todos os dias. Todas as pessoas no mundo inteiro precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. E 2016, para mim, na minha visão e na minha experiência de vida, é o ano de oportunidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo crescer. É um ano de oportunidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo amadurecer. Se ver com chances de crescer, de amadurecer, de abençoar. E não ficar parado assistindo a desgraça acontecer ao redor. E ser coparticipante disso. Porque quando não fazemos nada, somos coparticipantes. Quando assistimos, quando vemos, quando ignoramos, também matamos, também roubamos, também destruímos, quando apenas ignoramos aquilo que está acontecendo. Por isso, temos que usar melhor a nossa vida. Precisamos refletir melhor em qual é a vontade de Deus e como eu posso ser usado para fazer a vontade de Deus. Eu comecei o ano, a primeira semana do ano, com um prejuízo enorme. Eu fui fechado no trânsito, bateram no meu carro e eu tive que arcar com prejuízo. Você sabe por que eu arquei com prejuízo? Porque eu achei mais importante dar testemunho do que brigar, discutir. E aí, no primeiro momento, o cara me chamou de burro e tal, eu briguei com ele. Falei assim, burro o quê, rapaz? Você não se enxerga, não? Cadê sua seta ligada e tal? E respondi como igual.
como igual. Desci do carro, sentei na calçada, fui orar, pedi discernimento da parte de Deus. E quando aquele homem aproximou, eu disse para ele: "Senhor, me desculpa. Senhor, me desculpa. E por ter falado com o Senhor como eu falei, o Senhor não precisa chamar ninguém. Eu vou arcar com as consequências. Deixa que eu vou resolver. Vou lá em casa pegar os documentos que faltam e estou voltando." Entreguei a chave do meu carro para ele. Fui lá em casa, a pé, que era perto. Voltei. Ele falou assim: fica tanto, não sei o que tem. Aí você me passa o dinheiro e pode ir embora. Eu falei assim: não, vou te passar o dinheiro. Não tem esse dinheiro. Você está conversando com o cara errado. Eu não tenho esse dinheiro. Amanhã, até meio-dia, eu vou na casa do senhor. Onde o senhor mora? Tal lugar. Onde você mora? Eu falei para ele onde eu morava. Você mora na esquina de cima e eu moro na esquina de baixo. Eu falei assim: beleza, Deus já está me dando a oportunidade de testemunhar. Porque se eu tivesse ido embora, no mesmo dia ele tinha visto meu carro lá na porta da minha casa. Eu tinha visto, porque ele morava na esquina de baixo. Então, eu esperei. Ele falou assim, aí a mulher dele falou assim: mas é difícil confiar. Eu falei assim: difícil por quê? Eu podia ter ido embora, batido o carro e ido embora, eu fiquei. Eu dei o endereço, eu tirei foto dos meus documentos, foto do documento do carro, foto da placa. Você tem tudo, você quer mais o quê? Você tem a minha palavra. Eu falei que eu ia lá em casa, entreguei a chave do meu carro na mão do seu marido, sem conhecer ele, sem nada, e voltei aqui. Então você vai ter que confiar na minha palavra e esperar até amanhã. No outro dia eu fui lá para levar o dinheiro e tal, acertar todas as coisas. Ele me fez uma pergunta, na frente do Sinomar: você faz o quê? Você é o quê? O que você faz? Aí eu pude falar para ele: eu trabalho na igreja. Trabalho na igreja. Eu não te falei antes porque pastor por aí não está valendo muita coisa. Missionário por aí é estelionatário. Mas você conheceu alguém que é diferente. É alguém que agiu com você de forma diferente. Então, eu quero te convidar para um dia conhecer o amor de Deus, se você ainda não conhece. Uma desgraça veio e eu a vi como uma oportunidade da parte de Deus para que aquilo fosse transformado em bênção. É assim que a gente tem que viver a vida. A gente não pode se prender àquilo que a gente pode perder. O nosso amor não pode estar naquilo que a gente perdeu, não pode estar em dinheiro, não pode estar em bens, não pode estar em status, em diplomas. O nosso amor, a nossa paixão tem que estar em Deus. Ela precisa estar em Deus. Aquilo que nos move, aquilo que nos leva, aquilo que nos traz, aquilo que nos faz realizar, deve ser a vontade de Deus, o amor de Deus. E testemunhar, ser o exemplo dele aqui na face da terra. Ser o exemplo dele aqui. Ser cristão é ser Jesus aqui na terra. É representá-lo aqui. Você não conhece Jesus? Não. Como você não conhece Jesus? Você está olhando para mim? Como você não conhece? O cara, eu não conheço Jesus. Como você não conhece Jesus? Você não está me vendo? Eu estou representando ele aqui na terra. As pessoas não podem ter a justificativa de não terem conhecido Jesus quando elas passam por nós. Porque somos representantes dele. Somos representantes dele. E isso é eficaz na nossa vida, isso é evidente na nossa vida, quando temos na nossa mente, no nosso coração, de que ele está conosco em todos os momentos. E aí a coisa mais importante é o fato dele estar conosco. Não importa o que perdemos, não importa o que eu acho que vai acontecer do que ainda não existe. Eu não vejo, eu não posso tocar. Então eu não tenho o direito de sofrer. Por que sofrer? Por uma coisa que eu não posso tocar, que eu não posso ver, só imaginar, que talvez nem aconteça. Seu filho foi parar no hospital, o filho vai parar no hospital. Calma. Deus está comigo. O patrão está fazendo corte e já te deu o aviso. E ele me avisou, eu vou ser mandado embora.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa. Não importa. Eu disse isso uma vez e vou repetir. Não importa o que eu vou perder em 2016. Não importa quem vai partir na minha vida. O mais importante é a certeza e a presença de Deus nas nossas vidas. Deus está comigo. Não podemos nos esquecer disso. Deus está comigo. Então, mais importante do que o que vai acontecer é que Deus está comigo. Mais importante do que a sensação e a frustração e o misto, esperança, desesperança, isso não é importante. Vamos nos lembrar de que Deus está conosco. Lembre-se disso. Guarda isso no seu coração. Sai hoje de tudo que eu falei, todas as coisas que foram faladas aqui, vai para casa guardando só essa frase: Deus está comigo. Ladrão entra na sua casa, sai daqui, porque Deus está comigo. Você viu aquele filme lá, Quarto de Guerra? O ladrão foi roubar a mulher, vou contar porque é só uma partezinha, então não vai fazer. O cara vai roubar a mulher, vai pegar o dinheiro dela, não vou dar não. Em nome de Jesus está repreendido, sai daqui. Não vou dar nada para você não. O cara sai com medo da mulher. Ela entendia que Deus estava com ela. Deus estava com ela. Quando Davi está escrevendo esse texto, ele fala, sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava dentro de uma caverna que era a casa de urso. Então ele estava dentro de uma caverna, toda vez que vinha uma sombra, podia ser um soldado que queria matá-lo, ou podia ser um urso que ia devorá-lo. E ele está dizendo, Senhor, não importa se eu estou no vale da sombra da morte, se cada sombra que passar ali representar o perigo de morte, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Davi, você tem que ficar aqui embaixo, rapaz. Você é o cara que mais participa aqui, ó. Deus está comigo. Vai para casa hoje, na hora que você entrar no seu carro, vamos começar, eu estou começando a fazer esse exercício na minha vida. Eu acordo e falo, obrigado pelo dia, Senhor, o Senhor está comigo, então eu te entrego esse dia. Eu vou entrar no carro, agora eu já estou treinadinho. Eu vou entrar no carro, Senhor, Tu estás comigo, seja feita a Tua vontade. E vou. Vou para a igreja, Senhor, seja feita a Tua vontade, o Senhor está comigo. Senhor, Tu estás comigo. Tu estás comigo, faz o seu coração lembrar disso. Você vai ver que a gente vai sofrer menos e vai se sentir muito mais instrumento de Deus do que uma pedra que lamenta, do que um muro que lamenta. Nós vamos, sabe aquele muro parado lá que só serve para chorar? Aquele muro de lamentações, a galera ia lá, chorava, só chorava. A gente vai ser mais do que isso. A gente vai ser canal e instrumento de Deus. Instrumento de Deus. Se a gente entender que Ele está conosco. Amém? Alguém quer fazer uma colocação, uma pergunta, um testemunho? Sim. É uma orquestração demoníaca. Ela é. Engano. E eu falei que a igreja também é uma potestade. Quando eu estou falando igreja, eu não estou falando isso aqui, ó. Não estou falando pessoa. Eu estou falando sistema. Por exemplo, igreja presbiteriana. Presbiteriana significa forma de sistema, representativo. Então, é um sistema. A igreja tem um sistema. Ela tem um sistema. Os presbíteros também se reúnem para fazer votação. E nem sempre todos os presbíteros concordam com a mesma coisa. Nem sempre os diáconos em reunião concordam com a mesma coisa. Nem sempre a diretoria da SAF concorda com a mesma coisa, da UPH, dos adolescentes, da mocidade. Existe um sistema que, por ser humano, mesmo sendo instruído por Deus, ele tem falhas.
ele tem falhas. Então, dentro da igreja, o que Deus fala para nós, a nossa luta não é aqui, ó. Tem alguém querendo agir dentro da igreja, aproveitando as brechas que damos nas nossas vidas, que ao invés de perceber que somos instrumento de Deus, porque Ele está conosco, Ele está em nós, e aqui eu vou usar uma figura bíblica que aconteceu uma vez. Um missionário estava lá na Espanha evangelizando pescadores que nunca foram à escola. E ele estava evangelizando falando do caminho de Emaús, que Jesus encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, e no fim, que eles entenderam que era Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, então Jesus desapareceu. Quando o missionário estava contando, o pescador virou e falou assim: uai, foi para onde Jesus? O outro virou e falou assim: uai, entrou neles. Entrou neles. E ele, sem nunca ter ido na escola, nunca ter feito seminário, feito teologia, deu a maior definição teológica para aquele texto. Entrou neles. Então Jesus está conosco, está em nós. O poder dele habita em nós. Não podemos dar brecha para o diabo nos usar a seu favor. Agora eu vou falar uma coisa aqui que não tem. Você vai sair com a pulga atrás do olho. Não sei se eu falo isso agora. Já começou? O Cássio gosta dessas coisas, também gosta. Isso não tem concordância, mas eu acredito. É uma coisa que eu acredito. Cada teólogo vê de uma forma e tal, mas eu acredito. Está dentro do assunto que a gente entrou agora. Você sabe por que o diabo luta? Primeiro, ele não luta contra nós. Ele um dia nos perdeu para Deus. Ele era o nosso dono. Ele era o nosso Senhor, nós éramos escravos dele, e um dia Deus nos tomou pela mão e nos arrancou do domínio de Satanás. Então, o que ele quer fazer, até o dia da nossa morte, é lutar para nos tirar da mão de Deus. Então, o que ele quer é nos conquistar de volta. Então, parece que ele está lutando contra a gente, mas ele não está lutando contra a gente. A interpretação correta é, ele quer nos tirar da mão de Deus. Ele quer fazer a gente desistir. É isso que ele quer. Davi vai virar doutor nesse negócio. Fala aí. Seduzir, o verbo melhor. Ele quer nos seduzir para nos tirar da presença de Deus. Essa é a ideia. Por que ele faz isso? Não. Ele sabe que ele não vai dar conta. Ele não quer derrubar o poder de Deus. Ele quer fazer uma coisa. O diabo é onisciente? Ele não é onisciente, só Deus é onisciente. Então, logo, o diabo não sabe quem verdadeiramente é crente e quem verdadeiramente não é. O diabo não tem o poder de saber se eu sou verdadeiramente salvo em Cristo Jesus ou não. Então, ele vai lutar até o final da minha vida para que eu desista, para que eu me afaste dos caminhos do Senhor. Porque se ele soubesse, que razão ele teria? Que razão ele teria para poder? Nenhuma. Se ele soubesse que eu sou salvo, não tem jeito, eu vou trabalhar com esse infeliz para quê? Ele vai para lá mesmo. Só que ele não tem esse poder. E tudo que ele quer é destruir a vida das pessoas, alcançando a alma delas. Das mãos de Deus. Tudo que ele quer é tirar as pessoas das mãos de Deus. E como que ele toca na vida das pessoas? Você falou um negócio. Através de música, funk, através daquilo que elas mais gostam. Gente apaixonada por música, ele vai lá e pega aquela pessoa apaixonada por música. É o dinheiro, ele vai lá e toca naquilo. É a família, ele vai lá e toca naquilo. A forma dele alcançar a alma das pessoas para dominá-las é através daquilo que elas mais amam. E se o que mais amarmos for a Deus, ele não pode nos tocar. Ele não pode nos tirar da mão de Deus. Então isso é uma coisa interessante que eu queria passar para os irmãos.
Ele não sabe. Eu não sei se a minha filha é salva. Eu tenho convicção da minha, não posso ter nem da minha esposa. Quantas pessoas nós conhecemos que davam um testemunho magnífico e adiante na vida falaram assim, Deus não existe. Quantos pastores falaram, eu achava, isso aí é... Rubem Alves, gente. Rubem Alves era pastor presbiteriano. Fera, ele se denomina ateu. E ele faz discursos contra Deus. Então, o diabo, ele quer descobrir. E ele só não sabe porque não existe gente perfeita. Não existe gente perfeita. Todas as pessoas no mundo têm pecado. Todas as pessoas no mundo carregam culpa. Todas as pessoas no mundo precisam de um Salvador. E é por isso que ele luta para nos seduzir. Então a gente precisa entender isso. Isso. Dia 16 vai ser feita uma passeata lá em São Paulo, satânica. Mas eu fui pesquisar o que é satanismo, esse movimento. Não é um satanismo que faz sacrifício e que adora Satanás, mas é um satanismo que não crê em Deus. Eu não creio em Deus, não. Eu creio num poder aí, tal, num negócio, tal. É muito mais não crer em Deus do que crer em alguma coisa. É muito mais um movimento assim. E ele, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, ele deu uma palestra aqui em Uberlândia, eu fui assisti-lo. Então, o tema é a busca da felicidade. E então ele começou falando que a busca da felicidade se baseava na antropofagia de Deus. E aí eu fiquei meio assim, falei, vamos ver o que ele vai desenvolver. E o que ele desenvolveu é comer e beber, assim como nós tomamos a ceia, comer e beber o corpo de Cristo, que só assim seremos felizes. Que a felicidade de cada um está a buscar a Deus, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele nega, porque ele nega em alguns momentos por questões assim que ele teve divergências com a igreja, ele nunca deixou de falar de Deus e ele falava que a felicidade completa só existe quando a gente come e bebe o corpo de Cristo. Eu achei assim extremamente interessante, falando para uma plateia bem diversificada, e mesmo negando, ele não conseguiu tirar daquilo que é a essência. Eu achei isso extremamente interessante, e ele já falou em livros também. Então, queridos, não vamos nos esquecer disso. Eu sei que vai ter luta, vai ter provação, pessoas dentro e fora da igreja que ainda não entenderam o futuro, passado, presença de Deus, não vão ser instrumentos de Deus, mas nós precisamos ser. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos amar a Deus, responder à graça dele com a nossa vida.